muito bom dia. Eu vou, antes de projetar alguns diapositivos com algumas das conclusões deste inquérito, deixar aqui algumas notas de enquadramento que estão, de resto, no texto que foi distribuído também aos senhores jornalistas. E a primeira nota que queria sublinhar é justamente a importância da gestão democrática das escolas. A gestão democrática das escolas esteve sempre na agenda reivindicativa da FENPROF, porque as questões relativas à organização do sistema educativo e também dos estabelecimentos de ensino são da maior relevância para a vida das escolas, pela dimensão política que assumem e pela forma como influenciam as relações de trabalho e o próprio clima de escola. Aliás, basta lembrar dois grandes pedagogos, John Dewey e Paulo Freire, que muito claramente disseram, escreveram, que não se educa para a democracia a não ser pela democracia, praticando-a, e Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, dizia que não se é autónomo primeiro para depois decidir, é decidindo que se aprende a decidir. Portanto, o regime de gestão das escolas não é pedagogicamente neutro. O modo de vida democrático aprende-se com experiências democráticas e por isso é tão importante que o modelo de gestão das escolas seja também um modelo democrático. Depois, dizia eu que é também importante pela forma como influencia as relações de trabalho e o clima de escola. Basta ver que o diretor concentra hoje um conjunto alargado de poderes e, por exemplo, uma das competências que tem é a distribuição do serviço docente. Para um professor não é indiferente que lhe seja atribuído um horário em que tem uma mancha horária que lhe permite conciliar a sua atividade profissional com a sua vida familiar, ou ter um horário que não lhe permite fazer isso. Ou, por exemplo, no atual contexto dos agrupamentos e até mega agrupamentos de escolas, é diferente ter um horário numa escola só ou ter um horário distribuído por várias escolas. E não saber no ano seguinte se o diretor lhe vai dar uma mancha horária que o vai obrigar a fazer vários quilómetros. Eu lembro-me, por exemplo, no Distrito de Bragança, um dos agrupamentos tem escolas que distam uma da outra mais de 50 quilómetros. E, portanto, isto não é uma questão de sumenos. E uma coisa é ter, por exemplo, o Conselho Pedagógico a estabelecer e a definir critérios para a distribuição de serviços. Outra coisa é isso ser uma competência exclusiva do diretor da escola, que decide, no âmbito dessa competência, como muito bem entender. E, portanto, isto é para dar nota, para deixar claro que as questões da gestão são, de facto, questões muito importantes, não apenas para o trabalho que os professores fazem, portanto, para o projeto educativo, mas também para a própria vida profissional e pessoal dos professores. Ora, o atual regime de gestão, do ponto de vista da FENPROF, é um regime de gestão antidemocrático. Porquê? Porque concentra no diretor, que é um órgão de gestão unipessoal, um conjunto de poderes e de competências que anteriormente pertenciam a vários atores e órgãos escolares. Por exemplo, o Conselho Pedagógico, que era antes um órgão considerado até o motor da escola, hoje é um órgão meramente consultivo, constituído pelo diretor e que se pronuncia no plano da consulta sobre várias questões que o diretor aceita ou não. Portanto, esta é apenas uma das razões, mas há outras. Praticamente os processos eleitorais desapareceram das escolas e as práticas colegiais foram abandonadas. Portanto, o que nós consideramos que são três pilares da gestão democrática, que é a elegibilidade dos órgãos, a colegialidade do seu funcionamento e a participação na tomada de decisão, estão muito hoje erudidos do ponto de vista do modelo de gestão. E por isso nós consideramos que e consideramos já há muito tempo, porque eu lembro que este modelo foi imposto pela então Ministra Maria Lourdes Rodrigues em 2008, e não foi por acaso, seguramente, foi para retirar também aos professores espaços de decisão, quer no plano pedagógico, quer no plano da política educativa, e portanto dizia eu, há muito que a FENPROF vem reivindicando e defendendo que este regime de gestão seja alterado. Não é só a FENPROF que o diz, eu queria aqui dar nota de que um estudo que foi encomendado à Universidade Nova de Lisboa em 2018 sobre as condições de trabalho dos professores em Portugal
conclui justamente que o modelo de gestão é um dos fatores responsáveis por um elevado nível de desgaste profissional e emocional dos professores. A par de outros fatores, é bom que se diga, a questão da idade, a questão da sobrecarga de trabalho, a questão da indisciplina dos alunos, mas claramente que o modelo de gestão é também identificado como um dos fatores que contribui para isso, dizendo os investigadores que as causas do mal-estar docente não são individuais, estão relacionadas com a organização do trabalho e que, por isso, é urgente alterar o modelo de governação da escola. Ora, é neste contexto, como eu dizia, que a FENPROF tem vindo a propor a sucessivos governos a alteração deste regime. A FENPROF tem propostas próprias para esta área da direção e gestão das escolas, trabalhadas há muitos anos com os professores, defende uma matriz de gestão escolar que tenha princípios claros de democraticidade, mas que depois tenha áreas de liberdade significativa, para que as escolas possam depois, no exercício da sua autonomia, fazer opções específicas em função dos seus contextos. Mas são propostas, como eu digo, trabalhadas há muitos anos, e eu diria que a FENPROF não tem dúvidas de que os professores se identificam de uma forma geral com estes princípios que informam as propostas da FENPROF. Eu sou responsável, como disse o Francisco Gonçalves, por esta área de trabalho na Federação há uns bons anos, tenho participado em muitos debates com os professores e sei que há uma identificação clara com as propostas da FENPROF. Mas nós entendemos que, estando previsto uma alteração legislativa nesta área este ano, mais importante do que a FENPROF dizer nós temos estas propostas, defendemos a democraticidade da organização escolar e os professores estão de acordo com isto, era provar que os professores estão de acordo com isto. Portanto, uma coisa é nós dizermos as propostas foram trabalhadas com os professores, outra coisa é podermos provar que isto é o que os professores pensam hoje sobre que alterações querem que sejam introduzidas na gestão das escolas no âmbito de uma revisão e o que é que não aceitam que lhes seja imposto no âmbito dessa revisão. E então fizemos um inquérito que foi respondido por 7.168 professores. Aí, nos documentos que vos foram entregues, tem uma relação das respostas por distrito e, portanto, podem ver aí que essa recolha abrangeu todos os distritos do continente, os 18 distritos do continente, e aqui pode-se levantar a questão porque é que as regiões autónomas não foram também integradas neste inquérito, e a resposta é simples. Porque quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, o modelo de gestão é ainda um modelo de gestão democrática. Portanto, nunca foi imposto nas regiões autónomas o modelo que foi imposto aqui por Maria de Lourdes Rodrigues em 2008. O que é uma coisa também que valia a pena ser explicada, porque nós já interpelamos várias vezes os partidos que têm governado o país, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, justamente colocando-lhes esta questão, sendo esses mesmos partidos aqueles que têm governado as regiões autónomas, porque nós podíamos ter em Portugal, por exemplo, uma situação como tem o Estado espanhol e ter nas regiões autónomas partidos independentistas a governar, mas não é o caso, são os mesmos partidos. É o Partido Social Democrata, que governa na Madeira, e o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, que governa os Açores. E uma coisa que valia a pena que nos explicassem é porque é que os mesmos partidos defendem coisas diferentes, neste caso para a direção e gestão das escolas, no continente e nas regiões autónomas. Claro que também teriam que explicar a mesma coisa relativamente à contagem de tempo de serviço, em que também sabemos que temos um único país, mas tivemos 3 sistemas diferentes de recuperação de tempo de serviço, mas enfim, são as contradições a que nós já estamos habituados. Entrando então na questão das respostas ao inquérito. Como vão ver, foi-vos entregue também uma cópia do inquérito com todas as percentagens de resposta a cada uma das questões. O inquérito foi construído com base em 2 opções e uma aberta, ou seja, a primeira opção de cada questão retrata a situação atual, o atual modelo de gestão,
E a segunda aproxima-se das propostas da FENPROF, ou retrata as propostas da FENPROF nessa área. E depois há um campo em aberto para os professores que entenderem que nem a primeira opção nem a segunda opção corresponde à sua posição e, portanto, podem escrever depois nesse terceiro campo. Ora, nós consideramos, e vão ver isso, que há aqui uma grande identificação entre o que as pessoas pensam e o que a FENPROF vem defendendo relativamente à matriz, não apenas à matriz de direção e gestão das escolas, e que eu há pouco dizia, a elegibilidade dos órgãos, a colegialidade do funcionamento, a participação dos vários elementos da comunidade escolar, mas também relativamente à rede escolar, por exemplo, vão ver a posição dos professores sobre a questão dos mega-agrupamentos, também sobre as questões da descentralização, da municipalização, da autonomia das escolas. Há, de facto, aqui uma grande identificação. Eu vou projetar apenas alguns slides, que de resto também vos foi dada uma cópia, e nós vamos apenas aqui apresentar aqueles cujas percentagens de resposta são superiores a 80%. Portanto, que mostram, inequivocamente, sem nenhuma margem para dúvidas, o que é que os professores, mais de 80% dos professores, destes 7.168, responderam a algumas das questões colocadas. E então, a primeira questão é sobre o órgão de gestão ser unipessoal ou colegial. Como podem ver aí, 93% dos professores dizem que o órgão de gestão deve ser colegial numa equipa eleita por lista, que é a proposta da FENPROF. Apenas 5,6% defendem a situação atual, que é um órgão unipessoal. A segunda questão que queríamos aqui destacar é o modo de seleção ou eleição do órgão de gestão. A primeira opção era, deve ser eleito por um Conselho de Representação da Comunidade Educativa do tipo do atual Conselho Geral, portanto é o que existe hoje. Isso é defendido por 4,6% dos professores e 93% diz que deve ser eleito por um colégio eleitoral alargado, em que votem todos os professores e educadores, os funcionários e representantes dos encarregados de educação e dos alunos, que era o modelo que existia antes de 2008. Outra questão tem a ver com os coordenadores de departamentos. Os coordenadores de departamentos, para explicar, são os elementos que participam depois no Conselho Pedagógico e representação. Por exemplo, o Departamento de Línguas, os professores de Línguas têm um representante que vai depois ao Conselho Pedagógico. Ora, aqui as opções eram os coordenadores de departamento devem ser escolhidos por nomeação de quem dirige a escola, apenas 3,6% defendem esta opção, por eleição de todos os que fizerem parte de cada departamento, que é o que a FENPROF defende. Aqui temos 95% dos professores, é aliás a maior percentagem a defender que devemos poder escolher quem queremos que nos represente num órgão de coordenação pedagógica. O seguinte tem a ver com os coordenadores dos diretores de turma, portanto os diretores de turma são indicados pelo órgão de gestão, mas depois o coordenador dos diretores de turma, a mesma questão, 87% dizem que devem ser escolhidos por todos os diretores de turma. Há aqui claramente uma questão, a eleição é, mesmo no plano da Constituição da República Portuguesa, é uma opção política ou legislativa fundamental. A eleição é fundamental em democracia, portanto não surpreende que as pessoas considerem que deve ser através da eleição que se devem escolher os seus representantes. Agora, sobre a questão dos mega-agrupamentos de escolas. 83% dizem que a criação de mega-agrupamentos teve como consequência a formação de unidades orgânicas desumanizadas e sem qualquer racionalidade pedagógica. Apenas 12% considera que os agrupamentos tiveram como consequência uma gestão mais eficiente e uma melhor articulação entre as escolas. E sobre as questões da descentralização. A descentralização da administração educativa deve ser feita como 90% dizem deve ser feita pela transferência de competências para conselhos locais de educação, que é um órgão que a FENPROF defende, e pelo reforço da autonomia das escolas.
e apenas 1,9%, eu queria sublinhar isto, 1,9% diz que a descentralização deve ser feita pela transferência de mais competências para as câmaras municipais. É absolutamente taxativo que os professores contestam a municipalização da educação. Isto era sabido, mas estas respostas também o comprovam. Ora, o último slide deste conjunto, do primeiro conjunto de questões, tem a ver com a autonomia das escolas. E pergunta-se aqui aos professores se a autonomia das escolas deve abranger áreas como a contratação de professores pelas escolas. Apenas 11,8% admite essa possibilidade e 82,7% diz que deve assentar no reforço do poder de decisão na área da direção e gestão pedagógicas e não na gestão de pessoal. Portanto, fica também muito claro. Este, por assim dizer, é o conjunto de questões que foi colocado aos professores para saber o que é que os professores querem, qual é o sentido da alteração que querem que ocorra no atual ordenamento jurídico da gestão das escolas. Mas é evidente que, como foi dito aqui, nós também avançamos neste momento neste inquérito, porque vimos que no programa do Governo havia a intenção de avançar com alterações nesta área, que, apesar de alguma ambiguidade, não eram coincidentes com o que nós consideramos que deve ser o sentido dessa alteração. E, portanto, perguntamos também aos professores e transcrevemos o que estava no programa do Governo, com a sua ambiguidade, é verdade, algumas mais do que outras. Se os professores concordavam ou discordavam, aí é um outro tipo de resposta, concorda ou discorda do que aparece referenciado no programa do Governo. E a resposta acima dos 90%, portanto, o que foi o nosso critério para o destaque aqui hoje na conferência de imprensa, tem a ver com a primeira dessas intenções, que é a criação de uma carreira de diretores, um estatuto próprio do diretor com uma remuneração e avaliação específica. Portanto, como podem ver aqui, 14,2% concordam, 85,8% dos professores discordam da criação do estatuto do diretor. Isto é ao encontro do que a FENPROF sempre defendeu. A FENPROF considera que os professores exercem ao longo da sua vida profissional múltiplos e diversificados cargos de gestão e que a gestão das escolas é um desses cargos. Portanto, para nós, a gestão é uma função e não uma profissão. É uma função que um professor, que alguém que tem como profissão professor, exerce. Ora, já com este inquérito a decorrer, foi tornado público um documento do Conselho das Escolas, o Francisco Gonçalves fez referência a isso no início desta conferência de imprensa, uma recomendação ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, relativamente quer ao processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, quer ao processo de alteração do ordenamento jurídico, da autonomia, administração e gestão das escolas. Nós gostávamos aqui de deixar claro que algumas dessas recomendações, configurando o reforço das competências e dos poderes de decisão do diretor, estão nos antípodas do que os professores defendem neste inquérito. Da resposta a perguntas, não a essas perguntas, porque esta recomendação, como eu disse, surgiu depois do inquérito já estar a correr, mas de perguntas que estão correlacionadas com algumas destas recomendações, podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que os professores reprovam algumas destas recomendações do Conselho de Escolas. E como podem ver aqui, quais são essas recomendações? O Conselho de Escolas defende que seja mantido o órgão unipessoal da direção executiva. Como vimos há pouco, 93% dos professores defende justamente o contrário. Defende um órgão de gestão colegiado. O Conselho de Escolas defende que no processo de seleção do diretor se acabe com o atual modelo, passando o diretor a ser escolhido através de um procedimento concursal. Como vimos há pouco, 93% dos professores defende que deve ser através de um processo eleitoral e até por um colégio eleitoral alargado, que se deve escolher, deve ser selecionado o diretor. Outra recomendação do Conselho das Escolas, que os cargos de liderança sejam designados pelo diretor
E aqui engloba-se coordenadores de escola, coordenadores de departamento, subcoordenadores, etc. Ora, é exatamente o oposto que eu há bocadinho dizia. A maior percentagem de resposta neste inquérito são 95% dos professores a dizer são os professores que têm que decidir quem é que coordena as estruturas pedagógicas em que estão integrados. Quem é o coordenador de departamento, quem é o coordenador... Hoje, o sistema que temos é um sistema híbrido, que é o diretor indica 3 nomes e os professores escolhem um de 3 nomes. Portanto, já é uma escolha condicionada, mas os professores ainda elegem um de 3 nomes. O que o Conselho das Escolas propõe nesta recomendação é não, isso é democracia a mais, nós queremos designar diretamente todos os detentores dos cargos de gestão intermédia da escola. Isto, como eu dizia há pouco, está nos antípodas do que os professores defendem. E outra recomendação do Conselho das Escolas também é que no âmbito da autonomia das escolas seja possível aos diretores recrutar diretamente uma percentagem do corpo docente. Como vimos há pouco também, não há dúvidas, os professores, 88% dos professores não admitem a possibilidade da contratação pelas escolas. Ora, estas são as questões que destacamos, mas gostaríamos também de acrescentar que este documento do Conselho das Escolas tem ainda outras recomendações que para nós são igualmente inaceitáveis, como que a avaliação de desempenho dos professores seja feita exclusivamente pelo diretor e pelo coordenador do departamento, que o próprio diretor quer livremente designar, que os cargos de gestão intermédia sejam valorizados para efeitos de progressão na carreira, sendo que quem exerce os cargos de gestão intermédia é o diretor, e portanto estão a ver aqui um centramento de competências nos diretores, e outras recomendações que são no mínimo discutíveis, como o fim da intervenção do Conselho Geral na avaliação do desempenho do diretor, ou a prorrogação dos mandatos dos diretores que seriam funções em 2025, sem qualquer processo eleitoral. Bom, uma última nota, para depois, se quiserem colocar algumas questões, o poderem fazer. A FENPROF fez este inquérito e tem agora aqui um conjunto de dados. Para quê? O inquérito não é um fim em si mesmo. Nós realizamos este inquérito para ter agora aqui um retrato claro do que é que os professores pensam e querem que seja alterado o regime de gestão das escolas e, portanto, vamos agora entregar as conclusões deste estudo ao Ministro da Educação, exigindo que a posição dos professores seja tida em conta nesse processo de revisão do ordenamento jurídico de direção e gestão das escolas. E vamos dizer, não é só porque a FENPROF acha que os professores, a voz dos professores deve ser ouvida, as suas posições devem ser ouvidas por uma questão de princípio. Acha também isso, não é? Mas não é só a FENPROF que acha. Eu queria lembrar aqui que hoje há uma espécie de um consenso internacional de vários organismos internacionais que têm vindo a chamar a atenção, até num contexto em que a profissão docente tem vindo a perder atratividade, tem vindo a chamar a atenção que é preciso ouvir os professores. E eu vou referir apenas 2 exemplos. Como está aqui projetado, o secretário, por iniciativa do secretário-geral da ONU, do António Guterres, foi criado o painel de alto nível das Nações Unidas sobre a profissão docente, que em 2024 divulgou 57 recomendações, instando os governos a agir para valorizar a profissão docente e reverter a falta de professores, que é hoje um problema à escala mundial. E dentro destas recomendações, uma das recomendações diz justamente que é preciso que os professores, que as posições dos professores sejam tidas em conta quando se legisla, quer sobre a profissão docente, quer sobre as questões da educação no âmbito mais geral. Uma outra questão que queria destacar, a terminar, é que não foi por acaso, seguramente, que a Unesco, a Unicef, a OIT e a Internacional de Educação escolheram, em outubro passado, como lema para o Dia Mundial dos Professores, valorizar a voz dos professores. É um lema que vem realçar o papel fulcral dos professores e do diálogo social na elaboração das políticas educativas. E não quero mais lembrar
que um dos erros que se cometeu no nosso país nas últimas décadas foi justamente que sucessivas equipas ministeriais desvalorizaram o diálogo social e a negociação com as organizações representativas dos professores. E porquê é que foi um erro? Não é apenas porque o direito à negociação está constitucionalmente consagrado. É um erro por uma razão mais prática. É porque os sindicatos têm propostas que são construídas com os professores, que é quem está no terreno, no dia-a-dia, e melhor conhece os problemas e pode avaliar as possíveis soluções. Infelizmente, isso não foi tido em conta e nós hoje estamos na situação em que estamos com um problema gravíssimo de falta de professores e de falta de atratividade da profissão. Ora, é neste contexto, então, e termino, que nós vamos entregar os resultados deste inquérito ao Sr. Ministro da Educação, lembrando que o Ministro, que tem vindo publicamente por várias vezes tomar posição, valorizando a profissão docente, aliás, mais do que isso, já se dirigiu diretamente a cada uma das professoras, através de mail, portanto, tem, e nós valorizamos isso, intervenções públicas que dizem valorizar os professores, valorizar o trabalho que os professores desempenham. Consideramos que seria inexplicável que esse mesmo Ministro, depois, quando fosse legislar sobre uma matéria destas, que é da importância que já referi para os professores, ignorasse o que os professores pensam sobre isso, ou, pior ainda, legislasse contra o que os professores pensam relativamente a essa matéria. E, portanto, o Sr. Ministro terá aqui uma oportunidade, uma boa oportunidade, para provar que essas declarações que tem feito não são declarações meramente retóricas ou palavras de circunstância. E disse.